Hoje, mais uma aula de atualidades. O assunto é crise no Egito. Presidente é deposto. O Egito fica na África, um país milenar, famoso por suas pirâmides e seus governos dos faraós. Atualmente, há uma crise nesse estado. Há pouco mais de um ano, ele tomou posse o presidente que foi deposto por um golpe militar e religioso. Depois da renúncia do antigo presidente egípcio Hosni Mubarak em 2011, motivada por intensos protestos no país contra 33 anos de governo, foi eleito um novo presidente chamado Mohamed Morsi. A instabilidade política, porém, voltou a abalar o Egito no início de julho de 2013. Morsi, que foi eleito, foi deposto pelas Forças Armadas e foi substituído provisoriamente pelo presidente da Suprema Corte Constitucional Egípcia, Adli Mansur. A Constituição também foi suspensa no Egito. Antecedendo a deposição do presidente, milhares de manifestantes fizeram suas manifestações e voltaram às ruas das principais cidades do Estado egípcio, pedindo a saída de Morsi do poder, entrando em conflito com policiais e apoiadores do regime de Morsi. Cairo é a capital do Egito. Esta cidade foi o epicentro das manifestações na famosa praça Tahrir. Reuniu esta praça a maior manifestação popular desde a queda de Mubarak. Morsi foi levado para um local isolado, em Sabi, dentro do Egito mesmo, em que não se pode comunicar com o mundo externo, mas tem acesso a jornais e televisão. Atualmente ele até está reaparecendo na imprensa. O viés islâmico do governo levou ao descontentamento de parte da população que elegeu Morsi, com a maioria dos votos de 51,7%. Essa eleição foi realizada em junho de 2012. Apoiado pelo Partido da Irmandade Muçulmana, que é o grupo do qual se originou a facção muçulmana Hamas, bastante conhecida lá no Oriente Médio, na Palestina, Morsi foi o primeiro presidente islamita do Estado egípcio. O grupo acusa os militares de reverterem o movimento de revolta que conduziu o Estado egípcio à democracia. A relação entre o governo e a população, que não é islâmica, começou a ficar mais delicada em dezembro de 2012, por causa de dois episódios. No primeiro episódio, Morsi elaborou um decreto para dar maiores poderes a si mesmo. Entre os tais poderes, o decreto concedia a ele decisões de imunidade judicial e impedia que as cortes pudessem dissolver a Assembleia Constituinte e a Câmara Alta do Parlamento Egípcio. A decisão foi motivo de muitos protestos, obrigando Morsi a recuar. No mesmo mês, foi aprovada uma nova Constituição do Egito, com 63,8% dos votos. O comparecimento às urnas foi muito baixo. A maioria dos votantes era de seguidores do Partido Irmandade Muçulmana. A partir daí, a situação ficou delicada para o novo governo do presidente, que deu pouco espaço aos militares em seu governo e não tinha neles grandes aliados. Outro fator que pode ter colaborado muito para a deposição do presidente Morsi é uma acusação por conspiração apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado egípcio. Ele teria agido em conjunto com o grupo militante palestino Hamas e homicídio durante sua fuga da prisão em 2011, o que deixou 14 guardas mortos. O Egito é rico em petróleo e é o país árabe com maior população, com pouco mais de 82 milhões de habitantes. Embora a maioria da população seja muçulmana, há também grupos de cristãos e de cristãos coptas. Tais grupos protagonizaram violentos conflitos no ano de 2012, em virtude das diferenças religiosas
e também como consequência da discriminação dos cristãos. A maior parte dos manifestantes que pedia a saída de Mursi integram um novo grupo popular no país, chamado de Tamarot. A palavra significa rebelde em árabe. Até junho deste ano, pouco antes da deposição do presidente Mursi, o grupo alegava ter recolhido cerca de 22 milhões de assinaturas pedindo a saída do presidente do poder. O grupo deu um ultimato para que ele deixasse o cargo no início de julho ou iniciariam uma onda de protestos violentos em todo o país. Com páginas nas redes sociais, na internet, o grupo tornou-se figura presente em todos os protestos, manifestando-se em semáforos e bloqueando ruas para entregar petições. Entre as declarações contra Mursi estava a falta de segurança, desde a Revolução de 2011, o pedido de empréstimo de 4 bilhões e 800 milhões, cerca de 10,7 bilhões de reais, feito ao FMI, Fundo Monetário Internacional, para sanar dívidas públicas, a falta de justiça para os mortos pelas forças de segurança durante os confrontos e a ideia de que o Egito estaria seguindo a partilha dos Estados Unidos da América do Norte. No dia 16 de julho de 2003, Abdel Mansur, presidente interino do Egito, impulsou seu gabinete provisório. O novo governo é liderado pelo primeiro-ministro Hassan el-Brahimi, tendo como vice o general Abdel Fattah el-Sisi, que acumula o cargo de ministro da Defesa desde o governo Mursi. Na composição do gabinete, nenhum representante da ala islamita foi chamado. Para o cargo de vice-presidente interino, Mansur nomeou Mohamed al-Baradei, derrotado nas urnas por Mursi, e que se tornou líder da oposição ao governo de Mursi. A composição de um governo provisório não cessou os conflitos e protestos das ruas. Os confrontos entre os apoiadores islâmicos e as forças armadas chegaram a deixar 50 mortos em uma só noite. Ainda é esperado do novo governo o anúncio dos principais pontos para elaborar a nova Constituição e de um cronograma para novas eleições presidenciais. O Egito vive um clima de instabilidade política há pelo menos 2 anos e meio, desde a renúncia do presidente Hosni Mubarak, em 11 de fevereiro de 2011, após 33 anos de um governo ditatorial, em que o presidente era escolhido pelos militares. A renúncia foi resultado de uma revolta popular que ocupou as ruas das principais cidades do país. Nas 2 semanas que antecederam a renúncia de Mubarak, cerca de 300 pessoas morreram em confrontos com as forças de segurança durante as manifestações realizadas. Mubarak foi o segundo presidente dos países da primeira Primavera Árabe, termo criado para agrupar os países cuja população foi à rua protestar contra os governos ditatoriais e que estavam há décadas no poder e cair. Então ele foi o segundo presidente da Primavera Árabe a deixar o cargo. Zine el-Abidine Ben Ali, presidente da Tunísia, onde as manifestações tiveram início, foi o primeiro a cair, fugindo do país, no chamado movimento Primavera Árabe. Em um discurso um dia antes da renúncia, Mubarak transferiu seus poderes para o vice-presidente Omar Suleiman e afirmou que não disputaria as próximas eleições. Após um longo julgamento com a saúde debilitada, Mubarak chegou a comparecer ao tribunal numa maca. Ele e seu ex-ministro do interior, Habib al-Nabi, foram considerados culpados e condenados à prisão perpétua no ano de 2012, pois foram acusados de serem cúmplices no assassinato dos manifestantes. Depois de apelarem, no início de 2013, a justiça garantiu a eles o direito a um novo julgamento que deve acontecer em agosto. A crise provocou uma queda no turismo do Egito, conhecido pelas famosas pirâmides Gizé e a Grande Esfinge, e as múmias no Museu Egípcio do Cairo, capital do Egito. A melhora do setor, que estava sendo projetada para o primeiro semestre de 2013, foi novamente abalada com a nova crise. O presidente do Egito, Mohamed Mursi, foi deposto do governo pelos militares no dia 3 de julho de 2013, após ficar pouco mais de um ano no poder. Mursi era o sucessor de Hosni Mubarak, que governou o país durante 33 anos e renunciou devido aos protestos populares ocorridos em janeiro de 2011. Mursi foi deposto depois que um grande número de manifestantes saiu às ruas do país pedindo sua saída, devido ao viés islâmico de seu governo. No dia 16 de julho de 2003,
Al-Din Mansur, presidente interino do Egito, impulsou seu gabinete provisório, que governará o país até que novas eleições e os pontos principais para a elaboração da nova Constituição sejam anunciados. Obrigado, pessoal.